Já podeis da pátria filho, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito boa tarde, galerinha. Fiquem à vontade na nossa aulinha remota desta semana. Hoje, bem importante, né? Hoje nós estamos fazendo uma prévia da independência do Brasil, que comemoramos amanhã, dia 7 de setembro. E a tia já começou cantando um hino, né? O hino da independência do Brasil. Então, esse hino, ele fala de um momento histórico, um marco, né, que foi a independência do nosso país. Então, daqui a pouquinho vocês vão conhecer mais um pouquinho da história, mas antes disso, a tia quer falar com vocês sobre o gênero textual dessa semana, né? O que são gêneros textuais, galerinha? Gêneros textuais são os diversos tipos de texto e essa semana nós vamos começar um gênero diferente, um gênero novo, né, que é o texto expositivo de divulgação científica. Ô tia, mas o que é isso? Né, esse tema aí a gente chega a se assusta, né? Texto expositivo de divulgação científica. Na verdade, só quem escreve esse gênero textual é quem passou por estudos, quem pesquisou, né, fala sobre ideias, resultados, descobertas, aborda assuntos científicos que todo mundo quer saber, curiosidades, né? E tudo isso aí, esse texto, ele é proveniente, como a tia falou, de estudos e pesquisas, tá certo, gente? Então, a gente não pode escrever o que a gente pensa, tem que ser comprovado através de pesquisas, para a gente chegar a um determinado resultado. E esses textos, eles servem para apoiar os estudos. Esses textos, eles servem para que a gente saiba coisas antes não vistas, né? É um gênero textual muito interessante. E aí, a tia começou cantando um hino, não é isso? E a tia agora vai ligá-lo ao gênero textual, tá bom? Então, eu faço uma pergunta para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Veja o texto aqui atrás. Porque fica gravado na nossa mente aquela música, aquele refrão daquela música. E muitas vezes a gente lembra desse refrão, dessa música, sem ter nada relacionado, né? A tia começou: brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. E a tia mostra alegria, entusiasmo. E a tia lembra, né? Desde a época que a tia estudava, na idade de vocês, a tia aprendeu esse hino e não esqueci mais. Então, é uma música que ficou na minha memória. Por que isso acontece? Então, o gênero textual dessa semana mostra pra gente porque pessoas já pensaram a mesma coisa e foram estudar e foram pesquisar. Então, a resposta é que, segundo pesquisas, a música possui letras repetitivas, melodias simples, que grudam no nosso cérebro, né? Igual a chiclete. Então, o cérebro vai captando os neurônios, vai filtrando e a gente não esquece da música, do refrão da música, como a música chega até nós. Então, isso é algo que fica. Por isso que as músicas, elas têm a intenção de nos acalmar, de nos alegrar. Algumas músicas nos deixam tristes, porque resgatam emoções. Então, esse gênero textual é um gênero bem bacana
que a gente ligue ele à música, tá certo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas para chegar nessa música que a tia acabou de ler, nós vamos passar também por uma história, né? A história da independência, né? Para crianças. A tia preparou um vídeo, né? Bem a idade de vocês, para que vocês entendam o que foi essa independência, o que foi esse grito de independência de Dom Pedro I. Independência ou morte? O que foi? Vamos conhecer com a tia? A independência do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a história de Pedro, muito conhecido também como Dom Pedro, um príncipe português que marcou a história do nosso país. Vamos descobrir por quê? Para entender melhor, vou contar tudo desde o início. Tudo começou há muito tempo atrás. O nosso país era habitado apenas pelos indígenas. Eles eram os donos de todas as terras do nosso enorme país. Porém, chegaram os portugueses em grandes navegações e tomaram as terras dos povos indígenas. Com isso, Portugal tornou-se dono de tudo que tinha aqui. O Brasil virou colônia de Portugal. Lá em Portugal, existia um rei que governava tudo. E após muitos anos governando o nosso país, o rei de Portugal decidiu vir morar aqui. Naquele momento, era o mais seguro. Então ele, a rainha, o príncipe Pedro e vários outros portugueses passaram a morar em nossas terras. Algum tempo depois, o rei, com medo de perder o seu reinado em Portugal, teve que voltar para lá. Mas ele deixou aqui no Brasil o seu filho, o príncipe Dom Pedro, que governaria o Brasil em seu lugar. Pedro casou-se com Maria Leopoldina e passou a tomar conta de tudo que era do seu pai. Mas tinha uma notícia que entristecia Pedro. O seu pai, o rei, ordenou que ele voltasse para Portugal, pois a coroa portuguesa queria que o Brasil fosse novamente colônia de Portugal. Porém, Dom Pedro não aceitou isso. O povo brasileiro gostava muito dele. Então, Dom Pedro resolveu fazer algo para mudar isso. Foi então que no dia 7 de setembro do ano de 1822, Dom Pedro foi até as margens do rio Ipiranga, ergueu sua espada e gritou bem alto: "Independência ou morte!" Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal e tornou-se um país independente e livre. Então aí vocês viram, né, um vídeo muito simples, onde nós podemos entender, né, como foi que esse hino chegou, o hino da independência. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Gente, a história do nosso país é uma história que nos cativa a aprender sempre mais. Vocês sabem que eu sou fã, sou apaixonada pela história do nosso Brasil, né, que eu tenho gosto em passar tudo isso para vocês. Nós vamos ter agora uma atividade, tá bom, de leitura e interpretação, onde a tia fez uma união das disciplinas, tá certo? Interdisciplinou as disciplinas de língua portuguesa, matemática e arte, tá bom, gente? Onde vocês vão aí fazer a leitura e interpretação, vocês vão pensar nas formas geométricas que a gente já viu, vocês vão prestar atenção que a bandeira do nosso Brasil, do nosso país, da nossa pátria,
ela traz consigo figuras geométricas, elas trazem as cores fortes, representando tudo de riqueza do nosso país, o amarelo, o verde, que representando a floresta, o azul representando a constelação, né, o branco representando a paz. Então aí vocês vão prestar atenção e vocês vão fazer um lindo desenho livre, né, homenageando a nossa pátria. Tá bom, gente? Então, boa atividade. Eu tenho certeza que vocês aguçaram melhor esse gênero, né? Tão novo, né? Que assusta um pouquinho, mas do jeito que a tia trouxe, ele facilita. Tá bom, gente? Boa atividade e bom comecinho de feriado, tá certo, gente? Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, o dia que ficou marcado na história a nossa independência, o nosso grito de liberdade, né, às margens do rio Ipiranga. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Aproveitem a atividade e a tia tá por aqui, tá bom, gente?